Bem-vindos aos Nativos Digitais. Hoje, os tablets, liderados pelo iPad, são uma promessa realista para libertar os jornais da dependência do papel e ainda realidade aumentada. Parece vinda de um filme de ficção científica, mas já pode estar na palma da sua mão. Já ouviu falar que o papel na imprensa iria desaparecer? Esta tese, anunciada e sempre adiada, recentemente ganhou outra dimensão. O diretor do New York Times, Arthur Sulzberger, ponderou o fim da versão em papel do histórico título lá para 2015. Há sempre um nicho muito grande da sociedade que vai preferir isso, que vai preferir o papel, mas a questão ecológica, a demora tremenda da impressão, não é? A decalagem que há entre a produção da notícia e o chegar ao consumidor, não faz sentido uma era de instantaneidade, como é tudo é instantâneo. A imprensa anda à procura de modelos de negócio alternativos que tirem partido da internet. O cenário parecia apocalíptico para a imprensa até que, em janeiro deste ano, Steve Jobs anunciou algo que poderia reinventar quase tudo. We'd like to show it to you today for the first time, and we call it the iPad. E promete oferecer uma experiência totalmente nova ao utilizador, ter toda a informação na ponta dos dedos. Na realidade, este leitor de e-books destaca-se dos principais concorrentes, nomeadamente o Kindle da Amazon, pelas valências multimédia e de navegação na web. Tem suporte para redes Wi-Fi e 3G, não substitui um vulgar portátil e não é uma alternativa aos smartphones. No fundo, está a meio caminho entre o computador e um telemóvel. O sucesso mede-se em número de vendas, mas aqui há informações contraditórias. A Apple diz ter vendido 4 milhões de unidades desde o lançamento, um valor muito inferior às 15 milhões previstas pela empresa tecnológica ABI Research. Em Portugal, o iPad ainda não chegou às lojas, mas já são muitos os equipamentos a circular nas redações. Empresa e público já estão em campo neste campeonato das aplicações. A primeira aplicação que nós pretendemos lançar ainda este ano é um espelho, entre aspas, daquilo que nós temos em termos de conteúdos do iPhone, mas com uma forma visual bastante atrativa e transportada a 100% para este tamanho de ecrã. A segunda versão vai ser mais numa onda de wired, em que enriquece não só o conteúdo com as imagens, mas com slideshows, com vídeos, um conjunto de interatividade associada à aplicação que enriqueça e que traga mais valia ao conteúdo. Olhamos para isto como uma oportunidade não de começar de novo, mas de facto de aproveitar aquilo que temos, no caso da empresa que temos como mais ninguém em Portugal, mas aquilo que de alguma forma, genericamente, as grandes casas de publicação, as grandes casas de mídia têm, que é a credibilidade e a relevância das suas marcas de informação. A imprensa não será o único média a beneficiar com o advento das tablets. Segundo Pedro Leal, diretor adjunto de informação da Renascença, até a rádio vai mudar com o iPad. O que eu acho que dá à rádio é uma maior presença onde as pessoas estão presentes. Depois há uma das características da rádio, que é a ubiquidade, ou seja, eu posso estar a ouvir rádio e a fazer outra coisa sem qualquer tipo de problema, que, por exemplo, no iPad pode ser perfeitamente explorado. Eu costumo dar o exemplo dos carros antigos. Há 15 anos atrás, qualquer pessoa que queria comprar vidros elétricos nos seus carros tinha que pagar por fora. Hoje em dia isso não é necessário, isso faz parte do custo do carro. Portanto, se nós vimos isto como parte do que é a rádio hoje, isto não é um custo. Se vimos isto como um devaneio, passa a ser um custo. Mas o que acontece é que as pessoas cada vez mais estão nestas plataformas. Além de uma aplicação que servirá de suporte às web TVs da RFM e da Renascença, uma das apostas do grupo RCOM para o iPad passa pelo relançamento do Página 1, um jornal diário nascido de raiz na internet. No Página 1 posso pôr aquilo que já nós somos hoje em dia. Hoje a rádio, o grupo Rádio Renascença nos seus vários canais já não é só rádio. Todos os nossos canais nas suas páginas na internet têm vídeo, têm o próprio áudio, têm texto, têm animações, têm fotos. Portanto, há toda esta riqueza que hoje já é rádio, que hoje é a nossa rádio, que pode ser potenciada. A Apple não está ocupada apenas pela produção do iPad. No plano de negócios da empresa norte-americana está a distribuição da grande mais-valia deste tablet.
as aplicações que funcionam como as grandes ferramentas de distribuição de conteúdos pelo iPad. Pelo menos para já, às redações continua a caber a responsabilidade dos conteúdos, enquanto a produção de aplicações para os distribuir dependerá cada vez mais de empresas como a Mobit. Não é fácil acertar à primeira numa aplicação, ou que a Apple aceita à primeira uma aplicação, implica um fee, um pagamento para colocá-la lá, mesmo que ela depois seja gratuita. Se for paga, existe um pagamento a fazer a uma parte dessa verba que é de propriedade da Apple, o que a Apple oferece a troco dos seus 30% no caso das aplicações ou 40% no caso dos livros. O que oferece nesse FII é efetivamente toda a parte logística, um canal de distribuição fantástico, se considerarmos os milhões de aplicações que a App Store vende, e toda a logística e certificação da venda que facilita imenso o processo. A concorrência começa a lançar as primeiras armas contra o iPad. Dell, Toshiba ou a Samsung, com o recente Galaxy Tab, prometem não dar descanso à Apple nos próximos tempos. O iPad leva já um bom avanço, mas está longe da perfeição e, por isso, longe de substituir o papel. É preciso que o iPad se torne qualquer coisa acessível, acessível monetariamente, para que se expanda, não é? E se não o conseguir ser, haverá sempre alguns sucedâneos que vão concorrer com eles, haverá outros tablets, haverá eventualmente a evolução do Kindle para qualquer outra coisa diferente, mais convergente. Enquanto os iPads e estas aplicações não puderem ser dobradas e postas no bolso das calças, dificilmente alguma coisa é mais portátil do que isto. A par de todos os contras, há outras questões que continuam sem resposta. O público estará mesmo disponível para pagar pela informação digital? E que impacto terão as novas ferramentas como o iPad nas redações? Será o fim da informação grátis na internet? Obviamente que para introduzir conteúdos ou para começar a cobrar conteúdos, não se podem ter os mesmos conteúdos que se têm na web. As pessoas estão dispostas a pagar, mas por algo que transmite uma ideia de valor acrescentado. Portanto, eu penso que termos a expectativa de vender um produto semelhante ao jornal para um aparelho com estas características e esperar o mesmo tipo de adesão que o produto de papel teve no seu tempo, não é realista. O que é realista é termos a humildade de repensar a nossa posição e a forma como trabalhamos a informação e a forma como a embalamos em termos de formato, de modo a utilizarmos ao máximo as capacidades que este tipo de equipamentos dão e aí sim criarmos nos leitores a sensação de que aquilo que pedimos em troca, e porque precisamos de facto pedir, justifica a subscrição. Nas nossas aplicações é evidente que nós temos espaços determinados para espaços publicitários que tentaremos rentabilizar de outra forma através de publicidade, mas não através do custo que o consumidor terá que pagar. E em termos de aceitação, é sem dúvida um device incrível. Um bebê de 3 anos, um idoso de 70 ou 90 anos, consegue utilizar isto sem qualquer curso ou sem qualquer conhecimento prévio. E eu acho que, sem dúvida, que a muito curto prazo, isto vai ser a salvação realmente dos mídias, sem dúvida. Ainda é muito cedo para saber se o iPad e restantes tablets serão um sucesso ao ponto de mudar hábitos de leitura. Segundo um estudo da consultora Harrison Group, os utilizadores do gadget passarão 75% mais tempo a ler jornais e revistas, mas conclui também que a imprensa está a desistir da aposta neste aparelho devido às vendas iniciais estarem abaixo das expectativas. O preço poderá ser um dos obstáculos. Um iPad, se utilizarmos o mercado espanhol como referência, irá custar perto de 500 €, ou seja, o mesmo que 2 anos de assinatura de um jornal diário. A nuvem de hoje é construída com as palavras que integraram 10 notícias publicadas nas últimas semanas sobre tablets. A palavra que mais vezes surge é iPad, a tablet da Apple. Outras marcas concorrentes surgem como Samsung e BlackBerry. Menos comuns são Microsoft, HP e o sistema operativo Android. Os pontos de comparação são sempre os computadores e os smartphones, com destaque para iPhone. E quando se escreve sobre tablets, é quase inevitável referir as utilizações na área da informação, seja para aceder à internet ou ler jornais e livros.
é o mercado dos conteúdos e das aplicações. Falta saber se os utilizadores aderem a este tipo de aparelho. Imagine que está num restaurante alemão e que, sem perceber nada do idioma, tem uns óculos que traduzem a ementa por si. Imagine-se a passear por uma cidade desconhecida sem precisar de guia, porque as coordenadas aparecem automaticamente sobre o caminho a percorrer. Já não é preciso puxar muito pela cabeça, porque a realidade aumentada deixou de ser ficção científica. Já a Google está a tentar levar esta tecnologia para os nossos bolsos. O Goggles é uma aplicação do telemóvel que funciona como motor de busca de imagem. Ou seja, basta apontar a câmara do telemóvel sobre o objeto a indagar e imediatamente são apresentadas as informações sobre o que pretendemos. Numa escala maior, o governo holandês decidiu testar esta tecnologia num outdoor para sensibilizar a população para o aumento da violência exercida sobre funcionários públicos. Num painel gigante surgia a imagem da rua filmada em tempo real, com a adição digital da cena de um ataque a uma ambulância gravada previamente. Quem passava pela rua tinha uma sensação de espelho, vendo-se introduzido num cenário virtual de violência urbana, alimentando-se a discussão sobre como reagir nestas situações. As potencialidades deste tipo de experiências publicitárias são enormes e esta é apenas uma amostra do que pode ser o futuro. Os óculos de realidade aumentada das indústrias Stark, de Iron Man, já estiveram bem mais longe de se tornarem reais. Talvez um dia o iPad e o PC se tornem obsoletos e o mundo da informação e da internet caiba nas lentes de um par de óculos, dignos de uma personagem do Caminho das Estrelas. Em Portugal, os 5 jornais diários nacionais de informação geral, todos somados, vendem apenas 283 mil exemplares por dia. Na vizinha Espanha, o único jornal, o El País, com 400 mil exemplares diários, tem uma difusão superior à dos portugueses, todos juntos. Mesmo descontando o facto de a população ser 4 vezes superior à nossa, é um indicador que diz quase tudo. O Correio da Manhã continua a ser o líder destacado de vendas, com 122 mil exemplares diários, seguido do Jornal de Notícias, com 85 mil. Bastante mais afastados estão o Público, com 33 mil exemplares diários, e o Diário de Notícias, com 30 mil. No último lugar está a UI, com cerca de 12 mil cópias. No próximo dia 23 de novembro, o Pavilhão do Conhecimento em Lisboa vai receber o evento Encontro Tablets, uma nova era da comunicação. Uma iniciativa promovida pelo jornal Expresso, onde vários especialistas se vão debruçar sobre o papel das novas plataformas digitais nos órgãos de comunicação social e as mudanças e desafios que os novos gadgets, como o iPad ou o Samsung Galaxy Tab, podem trazer nos próximos anos. Uma inscrição individual custa 250 €, mas há preços especiais para a inscrição de grupos. A notícia acontece em qualquer lado e a qualquer momento, por isso é preciso estar sempre prevenido. Se tem um iPhone, iPod Touch ou iPad e precisa de gravar sons ou declarações, nada melhor que experimentar o iTalk Recorder, uma aplicação grátis que permite gravar áudio com alta qualidade e enviar imediatamente os ficheiros por e-mail. Através de outra aplicação, o iTalk Sync, pode também transferir os seus ficheiros de som para um computador, uma ferramenta útil para jornalistas que trabalhem muito nas plataformas de internet. Os novos média trazem também inovações ao campo das artes. Vários artistas estão a explorar a internet, os mass media e as novas tecnologias da informação do ponto de vista artístico. A editora Taschen compila agora algumas das melhores obras desta junção entre o movimento avant-garde e a comunicação digital. O livro New Media Art explora esta nova concepção como um movimento artístico específico e já definido. Rina Jana e Mark Tribe são os autores da obra, que já pode ser encontrada nas livrarias portuguesas. Nativos Digitais volta na próxima semana. Podem manter-se ligados em rtp.pt, faroldideias.com e em facebook.com/nativosdigitais. Até lá.